Olá, Mãos Solidárias no ar, e hoje estamos aqui no Centro Sócio Esportivo IP Amarelo. Vamos conversar com o Lucas Offenbecker Guerra, ele que é diretor aqui da instituição. Seja muito bem-vindo, Lucas. Bem-vindo a você, aqui é o nosso espaço. Muito legal esse espaço, queria que você falasse um pouquinho sobre a instituição e do porquê o nome IP Amarelo. Tem um significado, tem um motivo, né? Legal, vamos lá. O Centro Sócio Esportivo IP Amarelo foi fundado há 3 anos. Os fundadores, eles tinham um anseio, né, de ajudar a comunidade, de fazer essa devolução social ali como realmente uma contrapartida. E então foram 4 fundadores que eram aqui moradores, né, daqui do bairro, do entorno, empreendedores, e um profissional do esporte, um triatleta, e uma pesquisadora da Unicamp, que se juntaram e conceberam o nosso projeto. O objetivo aqui do projeto é ter um suporte para essas crianças e fazendo com que elas tenham um ambiente acolhedor, um ambiente bacana para o desenvolvimento psicossocial delas através do esporte. Né? Como um a mais, a gente também desenvolve aí a parte mais de esportes de alto rendimento, também entra junto com o projeto, mas o objetivo principal é realmente dar uma oportunidade maior para que essas crianças, muitas em condição de vulnerabilidade, consigam construir o seu lado psíquico, emocional, fortalecer tudo isso para que elas consigam ter um futuro aí bacana na sociedade. E através do esporte, isso acaba sendo um diferencial também, porque nem todo mundo tem acesso a essas atividades, né? Sim, o triatlon ele foi escolhido como uma modalidade porque ele traz essa diversidade de modalidades esportivas, né? Então a natação é uma frente muito importante, né? Até a segurança da criança, que aprendendo a nadar, ela tem menos risco aí de um afogamento, né? De ir para uma fatalidade. Então só o fato dela aprender a nadar já é uma coisa muito bacana. Aí tem a questão da bicicleta, do ciclismo, né? E a corrida, que é o esporte mais acessível dentre as 3 modalidades. Mas essa complexidade faz com que a criança aqui ela tenha os maiores desafios de disciplina, de planejamento, de resiliência, e tudo isso é muito importante na formação social da criança. Então essa é uma das razões pelas quais a gente escolheu o triatlon como um caminho, né? Além de ser um esporte que está em ascensão aqui no Brasil, tem bastante gente interessada, então é uma coisa também que atrai aí olhares no sentido de apoio e tudo mais. O nome IP Amarelo, ele surgiu, além de ser uma árvore aqui da região, então, né, como homenagem à nossa biodiversidade, com esse olhar de sustentabilidade, é uma árvore que inspira muito o objetivo, né, com essas crianças, pois é uma árvore que é muito resiliente, né, que sobrevive em regiões com bastante aridez, que flore no inverno, né, que é um período seco e difícil, onde praticamente está tudo seco. A gente tem a florada do IP Amarelo, então a gente enxerga isso como o que a gente espera que as nossas crianças tenham aqui também, né, de poder mesmo em situações adversas, muitas vezes na vida delas, conseguir aí crescer, conseguir florescer na sua vida e na sociedade. E o espaço sempre foi aqui nessa região? Sim, esse espaço aqui foi construído para receber o projeto, né? Então a gente fez vários ajustes aqui na nossa infraestrutura desde o início para acomodar melhor as crianças, para permitir que outras atividades, além das atividades esportivas, também sejam feitas para melhorar a integração entre elas, né? Para ter esse ambiente também do brincar, do se divertir e transformar isso num espaço de melhor convívio e acolhimento, como aqui, por exemplo, essa sala que é a nossa biblioteca, onde as crianças no tempo livre, elas podem pegar livros, elas podem levar para casa. Então a gente busca esse olhar 360 graus aí no convívio e na formação desses indivíduos. E que vocês trabalham também em conjunto, né, em parceria com as famílias e também com a escola, que é um dos pré-requisitos, né, para poder ingressar aqui, que tem que estar matriculado. E essa questão social é como se fosse uma extensão mesmo da casa e escola, né, Lucas? Sim, então a gente tem as parcerias com as escolas públicas da região, e a gente seleciona as crianças aqui
com maior necessidade, dentre aqueles que estão inscritos para o projeto, e também a gente dá apoio para a escola para as crianças que às vezes têm uma necessidade maior de gasto de energia, de dificuldade de concentração. Então são crianças que com a prática esportiva elas evoluem, elas melhoram o desempenho delas na escola, né? E muitas crianças que ficam desprotegidas no contraturno escolar também tem aqui como uma alternativa de um espaço, né, que vai protegê-las aí, né, dos problemas aí que ela vai encontrar na rua, e criam essa perspectiva, né, de crescimento, essa visão de futuro para elas. E Lucas, quantas pessoas atuam aqui na instituição, né, em todos os setores, os departamentos, como que é dividido todas as funções? Hoje o departamento, o centro aqui, ele tem 3 diretores, a gente tem 2 coordenadores, um do lado esportivo e um do lado administrativo, e a gente tem um grupo de 6 professores, entre professores e estagiários, que cuidam de toda a parte esportiva. Então, todo o período em que a gente tem atividades físicas, tem um professor de educação física formado, acompanhado por pelo menos um estagiário, às vezes um outro professor, né, ou pelo menos um estagiário, então eles estão sempre em 2 para cuidar de uma turma de 15 a 20 crianças. As turmas de criancinhas menores, elas têm um pouco mais de acompanhamento, são turmas menores ou tem mais professores, e as turmas maiores elas têm um pouco mais de autonomia, então a equipe é menor. E é o mesmo modelo que a gente trabalha na natação. A natação trabalha com turmas menores de crianças, de 6 a 8 crianças, com 2 professores também. As turmas de natação são para o primeiro aprendizado, então a gente sabe que essas crianças, a gente aprendeu isso ao longo do projeto, né, que as crianças, elas muitas vezes vêm sem nenhum conhecimento de natação, então entrar no triatlon sem nenhum conhecimento de natação, elas começam já com uma desvantagem, uma dificuldade a mais. Sim. Então a gente introduz as crianças menores na natação, e uma vez que elas criam um aprendizado básico da natação, aí elas avançam para a turma do triatlon. E é interessante a gente ressaltar sobre essa questão de ser um projeto gratuito, né? As aulas, elas são gratuitas para essas crianças, né, Lucas? Sim, o projeto aqui, né, tem uma finalidade social, então a gente busca as crianças de baixa renda, oferece alimentação, transporte para boa parte dos alunos. A gente tem também alguns que, por a gente não ter condição de transporte, eles conseguem vir por conta própria, mas a maioria vem com transporte financiado, e a prática esportiva sem custo nenhum, né, para as famílias, e a gente envolve as famílias também nesse processo de desenvolvimento. Algumas necessitam de acompanhamento psicológico, né, orientação para os pais, apoio ali, né, para as dificuldades que eles têm, para que realmente essa criança tenha a condição aí de se desenvolver de forma mais plena possível. Então vocês fazem também esse acompanhamento junto com as crianças e encaminha qualquer tipo de dificuldade para os familiares? Sim, a gente tem um contato direto com os familiares, principalmente, né, nas situações ali de necessidade de atenção, e também para aqueles que estão performando bem, ou quando a gente quer desenvolver eles, passar para uma equipe, aumentar o volume de treino, ou ir para as competições. Então essas crianças, a gente também fala com os pais para poder seguir aí o desenvolvimento da criança. Então esse contato é bem rico e direto. A gente sentiu uma necessidade ao longo desse percurso de ampliar nossa equipe. Agora a gente está trazendo uma assistente social também para estar aqui com a gente, para melhorar, né, esse cuidado. A gente tinha parceria com organizações sociais que trabalhavam na área da psicologia, né, com essa abordagem mais do psiquê, de forma pontual, e a gente entendeu que havia uma necessidade de sistematizar isso. Então a gente trouxe assistente social que vai ajudar a gente a estruturar ainda melhor os processos que a gente tem, então com esse foco, né, de melhorar o cuidado. A gente sabe também que as escolas públicas estão passando por um processo de mudança, entrando no período integral. Sim, então a gente precisa também aprofundar nosso contato com as escolas para que a gente consiga fazer com que essas crianças permaneçam por mais tempo aqui com a gente, né? Que a gente não tenha uma descontinuidade do processo da criança porque ela mudou de turno e depois não tem turma para ela. Então tem toda uma relação que a gente precisa aprofundar com as escolas, além do cuidado com as famílias, que vai além só do esporte e da comunicação, né? Então aí a gente trouxe a assistente social, e estamos também agora iniciando esse apoio com um psicólogo efetivo para os casos onde a gente tem alguma situação mais grave e que eles precisam de um cuidado maior. Então, especificamente aí essas crianças que apresentam essa necessidade ao longo do trabalho, a gente oferece o acompanhamento psicológico também para a criança,
e para o pai, para a mãe, né, se tem alguma necessidade dentro da família, para que o ambiente fique estruturado para o melhor desenvolvimento dela, é oferecido o cuidado psicológico. Ter essa equipe multidisciplinar faz toda a diferença aqui para o local, né, e para as crianças também no desenvolvimento. E Lucas, tem alguma ação, algum projeto que vocês estão pensando em colocar aqui também na ONG, além dessa parte esportiva? Qual a expectativa para vocês a longo prazo aqui do IP Amarelo? Legal, acho que a expectativa mais importante para a gente é conseguir expandir o projeto, então a gente tem uma estrutura super bacana, né, e a gente sabe que tem muita gente que precisa, então a gente quer conseguir expandir o projeto aí em relação ao volume de crianças que a gente atende e geograficamente também. Aqui a gente tem áreas de vulnerabilidade aqui no nosso entorno, mas a gente sabe que aqui no município de Campinas, na região metropolitana, a gente tem regiões muito mais carentes. Então a gente quer conseguir construir parcerias com a prefeitura, né, ou com outras instituições que a gente consiga trazer essas crianças de áreas mais distantes para cá, né, para vivenciar o projeto também, e construir uma equipe de alto rendimento a partir desse time de crianças. Também a gente conseguir com o treinamento iniciando nas fases mais jovens e a gente conseguindo realmente buscar essas crianças que tenham aptidão para performance, a gente conseguir montar uma equipe de alto rendimento dentro do projeto, como uma visão de um futuro profissional no esporte, né? Em paralelo, para aquelas crianças que não têm aptidão de performance esportiva, a gente está construindo parcerias e modelos de orientação para a formação profissional dessas crianças. Então, a gente atende as crianças aqui, inicialmente a gente começou com de 8 a 14 anos, e à medida que as crianças foram crescendo, a gente foi retendo elas. Sim. Então hoje essas crianças já estão com 16, 17 anos, e a gente está sentindo, né, e agora o que vai acontecer com a criança. Muitos deles não ingressaram para uma universidade ou para um curso técnico, então para a gente poder oferecer um futuro profissional mais atrativo para realmente essa criança ficar bem encaminhada ali na vida adulta dela. Então a gente está construindo essas parcerias também com formações na área de tecnologia, gestão, administração, a parte técnica, né, as formações técnicas. Então esse processo assistência social vem também para agregar nesse lado e a gente conseguir conduzir essas crianças para essas formações profissionais. Porque a ideia é que a gente pegue essa criança ali no início da formação, né, do indivíduo e consiga fazer ela ingressar aí na sociedade de forma autônoma, adulta, por um caminho de sucesso, né, de felicidade, para ela ficar bem, vamos colocar assim. Exato. E Lucas, na questão dos equipamentos, né, como que vocês trabalham? Vocês têm parcerias também que auxiliam, contribuem também com doações, né, dos equipamentos, dos aparelhos durante as aulas? Sim, o projeto iniciou com os recursos dos mantenedores da instituição, 2 dos fundadores, que são os mantenedores, fizeram, né, os aportes iniciais, e a gente foi expandindo o nosso parque de equipamentos a partir de doações de pessoas físicas, doações de empresas. O Juraci também, que é um atleta do triatlon, que tem uma organização social, também contribuiu. Ele recebe bastante doação lá, ele também contribuiu com a gente ao longo desse processo. Então a gente foi expandindo aí os materiais para conseguir atender hoje as quase 120 crianças que a gente tem aqui no projeto. E a gente está numa fase de profissionalizar o processo de captação também, estruturando redes sociais, site, e descrevendo os projetos, né, de lei do incentivo ao esporte, por exemplo, e outros editais, para a gente conseguir captar, né, recursos para esse processo de expansão e também com olhar aí de manutenção de longo prazo aqui da nossa instituição. Então, o nosso objetivo é começar a captação de pessoas físicas, a captação de recursos, né, financeiros por empresas também, e ampliar tanto a entrada de recurso financeiro como de equipamentos e outros materiais aí para suportar as crianças. Então, não só os equipamentos esportivos, mas elas precisam de tênis, né, para correr, sapatilha para pedalar, capacete, roupa esportiva, né, que muitas vezes é cara também, elas não têm dificuldade para adquirir. Então, essas doações ajudam bastante a gente manter as crianças aí municiadas de tudo que precisam para se desenvolver no esporte. Bom, se alguém quiser conhecer, então, né, no site tem todas essas informações, né, Lucas, sobre como a ONG trabalha, como o Centro, né, Social e Esportivo trabalha. Inclusive, a gente conversou com algumas crianças também, o Maurício também falou com a gente, e é o que você vai ver no segundo bloco. Então, a
gente vai para um intervalo rapidinho, na volta você confere tudo. Até já! Solidárias de volta. Agora vamos conversar com o Maurício Ramos, ele que é professor e coordenador técnico aqui da ONG IP Amarelo e foi o primeiro funcionário da ONG, é isso mesmo, Maurício? É isso aí. Os Samuel e a Virgínia, que são os proprietários, entraram em contato comigo através do professor Olival, da Unicamp, que é um professor renomado na área do triatlo. Eu fiz pesquisas com ele, iniciação científica, TCC, e ele me achou a pessoa mais adequada para esse tipo de serviço, que era basicamente ensinar triatlon para as crianças. Eu já trabalhava num projeto parecido com esse lá no Taquaral e fui chamado para trabalhar aqui. E como foi o começo aqui para você? A gente começou, você mesmo disse, eu comecei... Fui o primeiro professor e funcionário, então a gente começou tudo do zero. Foi muito trabalhoso, tivemos que detectar os perfis das crianças, o perfis dos pais também, e ensinamos praticamente do zero tudo, tanto disciplina, respeito, organização e a parte esportiva, que é a natação, o ciclismo e a corrida. Então são quantas modalidades que vocês dão aqui? O triatlon engloba essa respectiva sequência. Natação, ciclismo e corrida, são 3. E eles já chegaram sabendo alguma coisa? Como que foi para vocês? Foi realmente do zero mesmo? Sim, a corrida é mais simples, A gente corre desde que aprende a andar, A gente mais corre do que anda, depois a gente aprende a andar. Bicicleta, a maioria sabia, mas tivemos crianças que precisamos ensinar a andar de bicicleta, O pai não tinha ensinado. E um grande gargalo da operação foi a natação. Muitas crianças apresentando aquele nado de rio, com a cabeça para fora da água, Que não é nada eficiente para a modalidade esportiva, então tive que fazer um trabalho mais difícil que ensinar, que era tirar o vício deles, ensinar eles a afundar a cabeça, fazer a técnica correta. E muitos também não sabiam nada, então tive que entrar com eles na água. Isso tomava muito tempo da aula e acabava que não dava para dar o triatlon, que são 3. Então aí surgiu uma demanda, que a gente solucionou com também turmas exclusivamente da natação. Ah, certo. Então é separado hoje. Hoje nós temos a natação, iniciação, e aí uma preparação para o triatlon, que é a modalidade principal. Vamos supor. Certo. E Maurício, quantos alunos tem aqui na ONG, Como que é dividida, como são divididas as turmas, quais são as idades? Nós temos aproximadamente cerca de 100, 110 crianças atualmente. Começou com triatlon. No triatlon a gente tem cerca de 75 crianças e na natação por volta de 40, 50, Sempre varia muito, muita gente para, muita gente começa. É difícil falar exatamente. Então, aproximadamente 100, 110 crianças. E as faixas etárias são os mais novos à tarde, porque eles estudam, a maioria aqui em Barão Geraldo estuda de manhã. Então, à tarde são de crianças de 8 a 11 anos. E assim que eles mudam o turno, aí eles começam a estudar à tarde. E aí as turmas mais velhas, dos adolescentes ali por volta de 12 a 16 anos, são na parte da manhã. E esses alunos, eles são aqui da região mesmo, somente de Barão Geraldo? Isso, é um pré-requisito. Quando foi escrito o projeto,
o pré-requisito residir em Barão Geraldo e estudar em escola pública. Todos são de escola pública. Então precisa ter esse requisito para fazer parte aqui da ONG. Isso. E como que é a rotina dessas crianças? Como que funciona? O que vocês ofertam, né? Além, é claro, né, de todas as modalidades aí dos cursos. Eles chegam, um grande diferencial desse projeto, nunca trabalhei num projeto que oferecia isso, e também é um grande, o que mais demanda da nossa logística e organização é o transporte. A gente faz um serviço de leve e traz. Então nós desenhamos alguns pontos estratégicos onde eles moram, né? A criança, fulano mora perto de cicrano, então todo mundo no mesmo ponto ali do mercado do Guará. Aí a gente passa por esses pontos, os motoristas, né? Pegam eles, trazem para cá, pro projeto. Eles chegam e aí a gente de manhã já dá um lanche para eles. Para todos recebem lanche, que é um suco e uma barrinha. E tem também banana e fruta e tudo mais. É que são atletas, São né? atletas, é tudo fitness. Enfim, e assim que eles comem, aí a gente começa já a rotina esportiva, um alongamento, um aquecimento, tem dia que é aquecimento, parte técnica, coordenativos de corrida, e também tem dias físicos, que aí é abdominal, flexão de braço, essa parte preparatória, e aí a gente parte para a parte principal. E de manhã nós temos 3 horas, então é 1 hora para preparação, 1 hora uma modalidade e outra hora outra. Eles ficam bastante tempo aqui de manhã, inclusive, temos a turma B, que é de terça e quinta, e a turma A, que é de segunda e quarta. A turma B de terça e quinta são turmas que já estão indo para competição já. Ah, vocês também têm essa questão da competição? Vocês que promovem aqui mesmo? Sim. Então a gente leva atualmente competições regionais. Ah, legal. Por enquanto. Estamos almejando um estadual aí, um paulista, mas ainda está no papel, né? O que já saiu do papel é competições regionais e a gente vai em peso. Vamos por volta de 15 a 20 crianças. A gente está ganhando bastante visibilidade na região com essas competições. Foi uma conversa que eu tive com o Samuel, que é o cabeça do projeto, né? É uma coisa que não tinha no projeto antigo. Eu trabalhava. Assim, se a gente quiser ser visto, se a gente quiser ser reconhecido como escolinha de triatlon, precisamos ir para as competições. E legal que ele comprou a ideia. Hoje a gente praticamente tem uma competição por mês. E isso também acaba sendo, com certeza, importante para as crianças, né? Porque eles vêm com outra visão do esporte, né? Porque tem a disciplina, tem a competição, que criança gosta também de competição. Isso é bem trabalhado aqui, né? Sim, a gente tem vários relatos. As crianças davam trabalho, não gostavam de treinar. A gente levava... Tem as crianças que faziam isso naturalmente, lógico, né? Tinham a disciplina nata, né? Trouxe de casa e tudo mais, treinava firme, né? Claro que não eram todos da turma, né? Mas os que fugiam desse padrão, a gente levava só para ver a competição, via que tinha um porquê, via que, por isso que o professor é exigente, por isso que ele cobra, por isso que o treino é difícil, porque tem uma competição, tem uma prova, e eu preciso ir bem, eu preciso passar nessa prova. Então eles fazem a lição direitinho. Todos que vão e veem isso daí, mudam a postura. Muito legal a experiência da competição. Eu acho essencial. Olha, gente, a gente vai mostrar um pouquinho, então, do trabalho que é realizado, né, pelo Maurício, aqui na ONG IP Amarelo, e a gente conversou também com algumas crianças para saber a opinião deles e também coletar aí um pouquinho de informações e os depoimentos. Então, aguenta aí e confere tudo. Em uma área de 3.000 metros quadrados na região do Guará, setor rural de Barão Geraldo, crianças e adolescentes de escolas públicas desenvolvem, por meio da vivência esportiva, os aspectos mental, emocional, social e corporal. A sede possui refeitório, sala de exercícios, piscina coberta e aquecida de 25 metros com 2 raias, campinho de futebol e uma pista para corrida e ciclismo de 400 metros.
O projeto conta com atividades lúdicas, jogos, brincadeiras que potencializam a coordenação motora, a socialização, as noções básicas das modalidades propostas e, em especial, estimulam o gosto pelo esporte. A corrida é a que eu mais gosto. É muito legal. Tudo aqui. Gosto de correr, pedalar. Só natação que eu não sou muito boa, mas também gosto. Mas aqui você está aprendendo, né? Tô treinando o máximo que eu consigo. E você pensa em seguir profissionalmente? Eu penso um pouco, tentar fazer uma corrida de 42 quilômetros, alguma coisa assim. E só. Joaquim, há quanto tempo você está aqui no IP Amarelo? Há 2 anos. E o que você mais gosta de fazer aqui? Eu gosto de pedalar e nadar. Você já sabia nadar ou aprendeu aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu aprendi a metade aqui. E você, o que você acha da instrução do seu professor? Como que você está se desenvolvendo? Bem, Você pensa ser um atleta mesmo, profissional? Como que é? sim. Eu queria ser um atleta de bike e de nadar. Então aqui com as aulas você vai conseguir. Sim. A gente gosta bastante de brincar no campinho. A gente nada, a gente pedala, a gente corre. E qual dessas opções você mais gosta, tem mais habilidade? Pedalar. E o que você quer ser quando crescer? Tá pensando em ser uma atleta de bike? Como que é? Na verdade, eu quero ser dançarina. Dançarina? Mas gosta do esporte, né? Gosto. Ele é muito legal, o IP Amarelo. É tão legal, a gente treina todo dia. Na hora que tem aniversário a gente ganha bolo. Aí alguns dias a gente fica brincando. Que legal! Vocês fazem bastante coisa aqui então. Sim, é mó legal. E do esporte, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de nadar. Você já sabia ou aprendeu aqui? Eu aprendi aqui. Muito. O meu esporte preferido de nadar é crawl. É crawl, você aprendeu aqui? Como que é isso? É só você ficar assim, ó, fazendo assim e batendo nos pés. Vocês acompanharam um pouquinho, então, do que é realizado aqui na ONG IP Amarelo. A gente ouviu os depoimentos, né, das crianças. E é interessante falar sobre essa questão também da inclusão social, né, Maurício? A maioria, assim, das famílias em situação de vulnerabilidade, as crianças, né, vêm com essa história, com essa bagagem. Como que é para vocês lidarem, né, com essa situação? Em particular, foi uma experiência nova para mim, na minha carreira, né? Porque realmente a gente atendia crianças e ainda atende, né? Crianças com uma vivência muito complicada e delicada, que aí a gente percebia isso no dia a dia, né? Nossa, fulano tá tão, né, agressivo, tá causando problema aqui. A gente buscava ver, aí falava, não, tá acontecendo isso na casa dele, né? O pai tá extrapolando e tudo mais. Tem muito disso aqui. E aí a gente vê também a necessidade de acolher essa pessoa, né? Surge aquela coisa, será que precisa de uma advertência, uma exclusão talvez do projeto? E a gente conversando com os diretores e tudo mais, falando, não, essa criança que mais precisa de nós. E a gente via depois de um tempo que assim, o processo esportivo, a disciplina e tudo mais, não deixou ele perfeito, mas ajudou demais. Então, assim, querendo ou não, é um papel social que esse projeto aqui tem, que a gente vê que é muito importante, que eles vão levar isso para a vida toda. Entendeu? E acaba assim transformando mesmo, né? Transformando as vidas, o comportamento, e é feita uma conexão, essa ligação também com a família, né? Sobre essa questão também de comportamento, acaba sendo um reflexo do que vocês fazem e chega na casa diferente também, né? Você usou uma palavra que um diretor nosso gosta muito, que é transformação. A gente um intuito, né? Uma coisa que a gente almeja é transformar a vida deles através do esporte, é um dos nossos slogans, assim. Então, tanto que muitos deles chegaram aqui com 14 anos, já tem 3 anos de projeto,
já estão começando a fazer 17 anos, 18, e assim, é um dilema nosso. A gente joga essa pessoa para a vida, a gente vê, sabe da vida deles e tudo mais, fez aqui 3 anos com a gente, e agora, tchau e bênção, né? E é uma intenção nossa gerar essa transição para a vida adulta, né? Com cursos profissionalizantes, que também já surgiu nas reuniões, cursos aqui mesmo de capacitação e tudo mais. E com certeza isso vai aumentar bastante, porque agora eles estão saindo do projeto, né? Sim. E indo para a vida real. E vocês querem trazer outras situações aqui para a ONG para que eles mantenham aqui dentro, fazendo parte aqui do time, né? Com certeza, com certeza. A gente gostaria que saísse um atleta olímpico daqui, né? Sim. Intuito do projeto esporte, é esse, né? Mas nem todos vão sair daqui com a vida de atleta e tudo mais, então a gente precisa de projetos como esse, profissionalizantes. E Maurício, vocês também têm aquela adaptação e a inclusão também para crianças com algum transtorno do espectro autista, por exemplo. Vocês têm esse trabalho social, né? Aparece alguns casos pra gente. Aparece sim, alguma criança com algum espectro autista, com TDAH e tudo mais, e a gente faz o máximo para incluir eles na aula. Faz o máximo, com certeza. Tá certo, então a proposta, né, de vocês, com certeza, transformar vidas, né, transformar essa pessoa, esse adolescente, um ser humano melhor e também focar aí no esporte, né, que é algo muito importante, que eles precisam fazer, que realmente tem toda essa parte da inclusão social, socialização, né, Maurício? Sim, mais do que nunca, né, com celulares e telas, a gente percebe que se eles não fazem esse tipo de coisa aqui, se não se movimentam, se não cantam, se não soam, não brincam, a gente vê que não vão fazer em casa, infelizmente, né, nos tempos de hoje. Muito obrigada, Maurício, pela sua participação aqui no programa Mãos Solidárias. Bom, gente, a gente conversou então com o coordenador técnico, professor aqui de atletismo, né, do esporte, triatlon, que acontece aqui na ONG IP Amarelo. Esse foi o nosso programa de hoje, foi o tema, né, muito importante, falando sobre a transformação aí no mundo também do esporte para essas crianças. Nosso programa fica por aqui, te espero na próxima edição. Até lá!